pazes. Estamos com uma nova live porque aquele áudio ficou ruim. Eu quero saber se vocês estão ouvindo melhor agora, né? Só com o fone, Letícia. Eu peço a vocês para estarem conferindo para mim se o áudio está legal. Eu acho que está. Eu tô com outro telefone aqui. Deixa eu apagar aquele... Deixa eu apagar esse link. E começar novamente. Entrou aí a Ellen, tá melhor agora? Deixa eu botar o novo link aqui no grupo. Eu tô colocando através do telefone do pastor, tá bom? Novo link da escola bíblica. Estão ouvindo bem agora? Me dá aí um feedback. Dá uma olhadinha aí pra mim. Passa pra tia Angelina que ela tá compartilhando o outro, tá bom? E vamos estar... Agora, vê se você consegue me ouvir. Ainda não está ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Quem não tá ouvindo? Lene, o Nando tá assistindo. Falta ainda a Josi, que estava, a Luciana. A Luciana mandou um recado aqui pro meu privado. Como estão agora assistindo aí? Também eu tive que derrubar, né? Caiu a outra live porque o som tava ruim, deu um problema no áudio. Então precisei fazer essa mudança. Mas agora eu creio que em nome de Jesus vai dar para nós assistirmos, tá bom? Agora tá ouvindo, né? Isso, graças a Deus. Então, amados, a paz do Senhor Jesus, uma boa manhã para vocês, que Deus abençoe tremendamente, que esse dia venha a ser maravilhoso, não é? Já estamos aí nas primeiras horas do nosso dia, da nossa manhã, dia de domingo, e que seja repleto de bênção para a tua vida. Tá ótimo, né? Ai, que bom. Então, de antemão eu quero te pedir, né, nós já oramos, quem estava aqui já orou conosco. No final eu vou estar falando com a Luciana, se ela estiver ainda assistindo, para estar orando por nós no final do nosso estudo, tá bom? Deixa eu passar para cá para assistir aos comentários. Ainda bem que tinha outro telefone agora. Agora essa Luciana tá aí, né? Vou tentar te chamar aqui para você fazer uma oração, Luciana. Vou tentar ver se vai dar certo. Você ainda não está aqui. Luciana não está aqui. Deixa eu tentar. Não está aqui para mim como ouvinte, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou tentar te chamar. Amados, sem mais delongas, vamos abrir o livro de Ruth, tá? O livro de Ruth é um livro muito lindo, muito lindo. É um livro, a paz do Senhor, Nilceia. É um livro que você vai aprender muito. Eu tenho certeza que você já conhece essa história, que você já tem uma familiaridade com ele. Eu vou estar fazendo um pano de fundo, né, do que se trata essa história de Ruth. Vou estar te fazendo esse pano de fundo. Mas eu quero começar oficialmente lendo o livro de Ruth. Então, quem já abriu, dá um likezinho, dá um ok. É só apertar naquela mãozinha azul para saber, para que nós possamos assim acompanhar juntos a leitura da palavra de Deus, tá bom? A minha Bíblia já está aqui aberta, tá? No livro de Ruth, e logo no início da Bíblia, tá? Você vai encontrar ali, ó, Josué, depois de Josué vem o livro de Juízes, depois de Juízes vem o livro de Ruth, tá bom? Alguém aí já achou? Dê um likezinho. Vamos lá. Outro like. Eu vou estar lendo para você então. Eu vou ler o primeiro capítulo.
É grande? É, mas você vai ter que entender toda a história através desse primeiro capítulo. Tá. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E começa assim. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Então, eu quero que você, de antemão, já consiga gravar esses nomes, tá? Ruth, tá? Elimeleque e Noemi. Vamos lá. Então, continua. E era o nome deste homem Elimeleque. Grava esse aí, Elimeleque. E o da sua mulher, Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, lembra bem, Orfa, e o da outra Ruth. Vamos lá. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar de onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso de cada uma em casa de seus maridos. E beijando-as elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tendo eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor um outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Só até aqui. Deixa eu dar um oizinho aqui que deve ser o Nando ou a Lene. Amados, no que se resume esse primeiro capítulo, viu? Lemos rapidinho, né? O primeiro capítulo do livro de Ruth,
O livro de Ruth só tem 4 capítulos, então você consegue ler em um dia, em menos de 10 minutos, né? E fazer assim um bom devocional, você leva um tempinho maior para poder debulhar, né? Debruçar no que a palavra está ensinando, se demora um pouco mais. Mas agora eu vou fazer para vocês o pano de fundo daquilo que eu li. Estamos aqui com o primeiro versículo que fala o seguinte: e nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ou seja, na época dos juízes, tá? Na época dos juízes, a paz do Senhor, Cristina, nós estávamos aqui falando sobre o livro de Ruth, estamos falando, né? Na época dos juízes, ou seja, o povo ainda não tinha um rei, O primeiro rei do povo de Israel foi Saul. Então era antes desse período de Saul. Abimeleque, ele viveu dentro desse contexto. Quem julgavam eram os juízes. Nós tivemos vários juízes. Eu quero ver se você lembra algum deles. Temos aí Sansão. Vem pra cá, Letícia, para você poder participar. Sansão foi um juiz, né? Samuel foi um juiz. Quem mais você pode falar aí que foi juiz? E o povo, depois que Josué morreu, Moisés foi lá, tirou o povo do Egito, formou daquele povo uma nação. Depois que formou essa nação, né, de Israel, Moisés morre e Josué assume a liderança do povo de Israel. Ao assumir a liderança do povo de Israel, no finalzinho o povo já estava totalmente meio que desmotivado, servindo de novo a outros deuses, se desviando do Senhor. E é quando Josué ele faz aquela declaração que nos instrui muito, que fala: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele continua decidindo a servir a Deus, por mais que o povo queira cair no mesmo erro de abandonar o Senhor. Porque Deus tinha feito uma promessa ao povo, né? Tinha feito uma aliança com o povo. Deus tinha feito um pacto, uma aliança mesmo. E falou: gente, não me abandona. Vive comigo, esteja vivendo a minha palavra, não adore outros deuses, não vá buscar recurso em outras coisas. E se você fizer isso, eu tenho obrigatoriamente de tirar minha mão sobre vocês. Então, no período de juízes, toda hora, eles caíam em desgraça e vinham outros povos e dominavam a nação de Israel. E vivendo dessa forma, toda vez quando o povo caía, eles lembravam que tinham uma aliança com Deus e se voltavam para Deus, e Deus recuperava de novo a vida física, a vida financeira. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A paz do Senhor, irmão Vitor, Nilceia, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo, tá bom? Então, nesse momento, a gente entende que quando Deus ele começa a colocar diante do povo essa proposta, o povo aceita quando está no sufoco. Mas quando está bem, vira as costas para Deus e começa o problema todo de novo. E de tempo em tempo, Deus levantava juízes para estar... O povo não conseguia viver sem uma liderança, sem uma referência, sabe? E começa a se separar, a viver cada um da sua maneira. Aí Deus levantava juízes para poder ajudar o povo, a disciplinar o povo, a falar com o povo e a liderar o povo. De tempo em tempo tinha juízes. Então aqui a gente começa assim: no dia em que os juízes julgavam, né, houve uma fome na terra. Então, se entende aqui que nesse período que foi escrito o livro de Ruth, nesse início do livro de Ruth, houve uma fome na terra de Israel, na terra de Belém. Essa fome fez com que Elimeleque, que era o chefe dessa família, Elimeleque pegasse a sua família
que era sua mulher Noemi, anota aí, sua mulher Noemi, o seu filho Malom e seu filho Quilion, né? Elimeleque era abastado, tinha dinheiro, deu fome aqui em Belém, vou pegar minhas coisas, vou pegar minha família e vou mudar de cidade. Ele muda de cidade, ele vai morar em Moabe. Moabe era uma nação estrangeira e totalmente pagã, tá? Eles serviam a outros deuses, a Canos, a Baal, mas ele não queria que a fome o atingisse, a sua vida financeira, não queria que atacasse, né, afetasse a sua vida financeira, e ele fez essa mudança de cidade, né, de estado, pegou sua família, né, Malom, Quilion e Noemi e foi morar em Moabe. Falou, eu não vou ficar aqui em Belém com fome. Então pegou a sua família e viajou para lá. É interessante, né, que isso nos ensina muita coisa. Talvez, a gente vê que depois acontecem várias tragédias nessa família e tudo começou com essa pequena mudança, né? Amados, é melhor ficar em Belém com pouco pão, né, do que você ir para Moabe para receber morte. Então, guarda essa... É o primeiro ensinamento que nós temos com esse livro de Ruth. Elimeleque, ele cismou de ir para lá. Muita gente ficou lá e conseguiu sobreviver, mas ele saiu de lá e foi encontrar a morte. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Ainda mais quando você tem suporte para bancar essas escolhas. Às vezes nós temos suporte, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser. Cuidado, porque às vezes o dinheiro te dá até para uma furada. Tem horas que é melhor ficar em Belém com pouco do que ir para Moabe com muito. Houve fome, mas a fome ia passar. Era algo passageiro. Era só o povo se voltar para Deus de novo que Deus vinha com providência. Nem sempre a mudança vai fazer com que você se resolva. É engraçado que ele foi com os seus filhos, né? Seus filhos em fase de casar naquela época, naquele período de casamento, tanto que logo depois eles casam. E mesmo assim, ele não pensou nisso. Ele só pensou em resolver temporariamente o seu problema financeiro. Enfim, então guarda essa lição no seu coração. Vocês estão entendendo? E o que acontece? Né? Ele saiu para peregrinar nos campos de Moabe com a sua família. O que acontece quando ele chega lá, logo em seguida, com Malom, Quilion, né, e Noemi? O versículo 3 fala, e morreu Elimeleque. Ele simplesmente morreu. Não fala que ele morreu, não deu um troço nele lá e morreu. Ele foi para Moabe e lá em Moabe ele simplesmente morre. Mas Noemi ainda tem seus 2 filhos, né? Ainda tem Malom e Quilion. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero te deixar bem ciente da condição da mulher daquela época, tá? Até hoje em dia, né? A gente sozinha é muito mais difícil lutar. Mas naquela época, a segurança da mulher, em todos os aspectos, era o seu marido, que ele tinha a obrigação social de cuidar de você, né? De cuidar da mulher, ou os seus filhos homens, né? Ele também tinha essa obrigação de cuidar das pessoas. Quando das mulheres, ainda mais quando elas estavam, nesse caso aqui, como de Noemi, viúva. Então, por mais que eles tenham sofrido esse baque na família, porque às vezes acontecem alguns baques na família da gente, sem que a gente planeje, né? Ele simplesmente morreu, mas ela tinha os seus 2 filhos. Tinha ali Malom e Quilion. Então ela tinha uma certa segurança, financeiramente se falando. Mas o que acontece? Depois que Elimeleque morre, os meninos arrumam mulheres. Malom e Quilion começam, eles arrumam mulheres moabitas.
mulheres da terra de Moabe, que é lá que eles estavam morando, então é lá que eles encontraram mulheres. Eles casam Malom com Ruth e Quilion com Orfa, né? Cada um ali casa com seu marido, com seu respectivo marido, e elas eram moabitas, ou seja, elas tinham hábitos estrangeiros, cultura estrangeira, adoravam a outros deuses, elas foram inseridas naquele contexto de Moabe. Elas não tinham nada a ver com a nação de Israel. E é interessante que a outra lição que nós tiramos aqui, muito importante, quando Elimeleque mudou para Moabe, ele esqueceu desse detalhe, né? Amados, casamento é uma coisa tão séria, que o problema de você ir para um lugar estrangeiro, arrumar um parceiro, depois você não pode nem reclamar. Isso aqui já é um pensamento meu, né? Às vezes você dá uma desviada do seu caminho, aí você se torna um funkeiro. Vai num baile funk, passear lá, aquela coisa toda, e lá você se encanta com uma cabrocha, nem sei se esse termo é usado ainda. Você se encanta e casa com uma mulher funkeira também, com os mesmos hábitos. Você foi lá buscar. Aí depois você quer reclamar, né, que o casamento não está dando certo, o relacionamento não está dando certo porque ela tem costumes diferentes dos seus, aí há a tal da incompatibilidade de gênero. Enfim, se nós estamos habitando em terra estranha, estamos firmando relacionamentos através de terras estranhas, o nosso relacionamento vai ser pautado nisso, em desigualdade. Porque se você tem no seu coração o Belém é o teu lugar. Um dia ou outro você vai voltar para Belém. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar, mas você vai levar contigo essa situação, né? Eu estava até falando, tem gente que vai buscar no lixo, né? Achou seu namorado na lixeira. Então você vai conviver com o lixo. Você achou seu namorado num pagode, então você vai namorar com um pagodeiro. Um pagodeiro não reclama quando ele começar a sair e ir pro pagode toda noite, porque foi lá que você encontrou ele, se você foi pra terra errada. Entendeu? Então, às vezes, nós não pensamos nas consequências. A história mais furada é essa: eu vou ganhar ele para Jesus. Errado. Tendo um relacionamento já dentro do contexto cristão já é difícil, imagine fora, né? Mas enfim, voltando para a nossa aula, estão entendendo? Me dê uma resposta aí, um retorno. Voltando para a nossa aula, o que eu quero deixar para vocês é isso. Eles simplesmente, Malom e Quilion, casa com Ruth e Orfa. Mas, de novo, a tragédia entra naquela família. Vamos ler aqui, ó. No versículo 5. E morreram também ambos, os dois morreram. Malom e Quilion morrem. Ou seja, os 3 homens da família morrem. Elimeleque, Malom e Quilion, né? Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aí nesse caso Noemi fica totalmente desamparada. Ela fica no mundo, numa terra estranha. Ela fica numa terra estranha com suas 2 noras, né? E sem nada. Sem nada. Olha que situação. Olha que situação. Mas o que eu quero dizer para vocês? Do que se trata o livro de Ruth? Até aí vocês entenderam o pano de fundo da história? Deu para entender, né? Do que se trata o livro de Ruth? O livro de Ruth, na minha visão, é uma perfeita história de amor. É uma história de amor como a gente nunca leu assim, com tanta vontade de chegar ao final, de saber, ver logo the end, sabe? O fim, com aquelas letras, aqueles passarinhos voando, porque é uma história muito linda de amor, eu digo uma história perfeita de amor, não é? Tem um filósofo
que eu estava fazendo um estudo, ele falou sobre o livro de Ruth. Olha a definição que ele deu. Que o livro de Ruth é a mais bela obra completa em escala reduzida. É a mais bela obra completa em escala reduzida, que nos foi dado em um tratado ético. Olha que bonito isso. Eu achei essa parte assim, a bela obra completa em escala reduzida, porque é um livro pequenininho. Mas ele fala de uma maneira muito poética, muito linda dessa história de amor, não é? Quem foi esse filósofo foi Goethe. Goethe quem fala sobre isso, né? Então, esse livro ele vai tratar de amor. Vai tratar de amor. Por mais que tenha começado com esse cenário trágico, ele vai tratar de amor, né? Então, vai falar de uma mulher moabita, né? Que é Ruth. Aí Ruth vai passar a ser o centro dessa história aqui. Uma das noras de Noemi se torna o centro dessa história, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Quando ela fica sem os seus 2 filhos e seu marido e sem nada, Noemi, o que ela faz? Ela fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Ela estava lá em Moabe, Noemi com as suas 2 noras. E lá nos campos de Moabe, ela ouve falar que a sua terra, Belém, volta a frutificar, volta a dar frutos, volta a florescer, ou seja, a fome tinha cessado. É muito interessante isso. É muito interessante porque às vezes nós achamos que Belém nunca mais vai voltar a dar frutos, mas dá. E eu quero profetizar nessa manhã na tua vida que o seu Belém vai voltar a prosperar, por mais que tenha passado por momentos de fome. O seu Belém vai voltar a prosperar. Em nome de Jesus. Eu não sei se você entende a dimensão dessa palavra, mas ela é muito forte, né? Eles saíram de lá porque Belém tinha parado de dar fruto. Belém estava acometido pela fome. Mas ela foi para Moabe. Quando chega em Moabe, acontecem várias tragédias na vida dela. Ela perde seu marido e seus 2 filhos. E de repente, ela ouve falar que Belém voltou a prosperar. O que Belém significa? Belém significa casa do pão, né? Então, aí há novamente um movimento espiritual. Lá vai ter alimento para a sua vida. Belém vai ter. O seu lugar é na casa de Deus, é no Belém. Olha que lugar profético, Belém. De Belém nasceu Jesus, sabe? É um lugar onde habita a glória de Deus. Então é o lugar que Deus te colocou. Belém é o seu lugar. E eu declaro mais uma vez que Belém voltou a prosperar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você entende essa palavra? Então vamos continuar aqui com esse estudo. E Noemi fala o seguinte. Ela reúne as suas noras. Ela chama Orfa e Ruth e fala o seguinte: vocês 2, eu vou voltar para Belém, vou voltar para lá, porém vocês são daqui de Moabe, vocês têm os seus deuses, vocês têm aqui os seus parentes, a sua família está aqui. Então, mediante a isso, eu quero que vocês continuem aqui. Eu libero vocês desse compromisso. Podem ficar na tua terra que eu volto sozinha. Não é justo vocês ficarem comigo padecendo as minhas dores. Não é justo vocês ficarem sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu vou voltar para lá e vocês podem construir novamente. Vocês são novas. Vocês são bem novas. Vocês ficaram viúvas novas. Eu já fiquei viúva velha. Ela fala, né? Mas vocês estão muito novinhas. Então vocês podem continuar aqui e refazer a vida de vocês. Eu libero vocês desse compromisso. De início, né?
As duas noras choram, abraçam a sogra. Ah, não faça isso, Noemi, não faça isso, não, nós deixaremos. Chora. Daqui a pouco ela vem com uma outra proposta, ela vem com outra história, outro contexto. Olha, por mais que eu case de novo e tenha filhos, até meus filhos crescerem para casar com vocês, aí já vai ser tarde demais. Eu ainda não tenho nem ninguém. Então, assim, a minha história já foi dada, né, assim, nesse sentido de ter filhos e marido, já foi terminada. Então, vocês não precisam ir comigo. Órfã, por sua vez, fala, pensa direitinho e falou, é verdade. Se eu for com ela, eu não vou me dar muito bem, não. E o que ela faz? No versículo 9, fala o seguinte: O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi contou essa história, né? Aí vamos para o versículo 14. Então, levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra. Orfa foi lá, deu um beijo em Noemi e falou, vai com Deus, né? Vai com Deus, pode ir embora, eu vou refazer minha vida, tá? Beijou e foi embora. Largou a Ruth lá com a sua amargura, porque antes aqui ela dá uma chorada, fala que a mão do Senhor pesou sobre ela, que ela fez um monte de besteira, Deus estava castigando ela, e ela analisou todo esse contexto e foi embora, meteu o pé. Já Ruth faz o seguinte, olha, esse texto é muito lindo, né? E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth se apega a ela. E Ruth se apega a Noemi e ela faz uma declaração muito linda. A Noemi ainda fala com Ruth o seguinte: faz como a tua cunhada fez, vai embora. Aí ela ainda fala o seguinte, ó, no versículo 15: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também após tua cunhada. Aí, essa declaração que Ruth faz é linda demais. Disse, porém, Ruth, no versículo 16: não me enche para que te abandone, não insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Queridos, essa declaração, nós vemos até a gente vê muito em convite de casamento, né? Essa declaração, mas é uma declaração muito linda e muito forte. Muito forte. Ela fala, eu não te abandono. E aqui também prova o seguinte, que a conversão de Ruth foi sincera. Foi de verdade. Quando a conversão é de verdade, quando você se converte a Jesus de verdade, quando você se converte ao Senhor de verdade, nada te separará do amor de Deus. E aqui Ruth sabia que todo aquele... O que Noemi representava era o próprio Deus. Tanto que ela fala, eu não vou te abandonar, o teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora eu sou uma nova criatura, eu não pertenço mais a Moabe, eu não sirvo mais a Canos e a Baal, eu sirvo ao Deus de Israel. E se Deus de Israel está te trazendo pão lá em Belém, é para Belém que eu vou, porque é lá que você vai estar. E nada mais
fará me separar de você. Essa história é tão bonita, porque Ruth não era filha de Noemi, de sangue. Ela era nora. E ela tinha todo o direito de ser liberada desse compromisso e reconstruir sua vida dentro da sua terra. Mas ela não o faz, porque ela sabia muito bem que todo aquele cenário, todo aquele contexto, a vida de Deus estava onde Noemi fosse lá voltar para o Senhor. O erro de Noemi foi ter ido para Moabe, mas Ruth não queria errar como Noemi errou. Ela quis voltar para Belém. Então, isso nos ensina muito. É muito linda essa história. É muito linda. Será que você ama esse ponto? Será que você ama a Deus a esse ponto? Porque ela abandona tudo e volta e vai para Belém. E Noemi fala o seguinte: bom, eu não vou mais insistir, porque eu vejo que ela não fala ela não fala da boca para fora. Ela fala do coração. E palavras verdadeiras, elas saem do coração. E quando a pessoa fala do coração, ou ela mata, ou ela incentiva. Ou ela dá reforço, né? E o que acontece? Elas voltam. Noemi fala assim, não tem mais jeito, eu vou voltar. Elas voltam. Vou pedir a vocês para compartilharem essa aula, tá bom? Para divulgar a palavra de Deus, né? Como eu falei, todo dia eu vejo pessoas noticiando tragédias, mortes, coisas ruins. Vamos estar divulgando assim a palavra de Deus, que eu acho que é um remédio. Talvez alguém possa estar precisando dessa palavra e você pode ser o abençoador que vai estar levando essa boa nova para essa pessoa, tá? Então, o que acontece? Elas voltam. Quando elas voltam para a cidade, no versículo 19, olha o que acontece. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Olha que coisa interessante. Quando elas entram na cidade, quando elas voltam para Belém, elas voltam numa situação meio que calamitosa. Elas voltam bem por baixo, né? Bem por baixo. E as pessoas vão lá falar com elas. Aí, o que acontece? No versículo 20, quando as pessoas falam, Noemi, é você? Né? Sabe aquela coisa de espanto? Noemi, mulher de Elimeleque, mãe de Malom e Quilion, como você está? Tem gente que também exagera né? É igual quando a gente que era magrinha, eu era magrinha e engordei, né? A gente que olha, meu Deus, você engordou. Parece que você virou assim um hipopótamo que não cabe em porta nenhuma. Aí tem gente que tá mal fisicamente porque tá acometido por uma doença, tá abatido. Gente, olha que coisa feia. Tem gente que assim, apontar o seu erro é muito fácil. A pessoa tá vendo. Não precisa você vir com cara de espanto para fazer com que a pessoa esteja mais para baixo. Meu Deus, você tá horrível. É assim às vezes que nos recebem. É assim às vezes que nós falamos com as pessoas. E palavra, como eu falei, palavra ela pode tanto abençoar como amaldiçoar, né? Como pode te colocar para cima, como colocar para baixo. Eu vejo às vezes muitas pessoas usando a sua boca para envenenar outras, trazer o próprio veneno através da língua. E isso não pode acontecer. Se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. É a melhor coisa que se faz. Sabe? Porque a pessoa que está sofrendo, ela já sabe que está sofrendo porque o sofrimento está na pele dela. Então, no mínimo que você pode fazer é abraçar e dar uma palavra de incentivo. Mas as pessoas chegam ali e se espantam com a visão, com a aparência, com o estado em que Noemi e Ruth estavam. Aí o que ela faz? Aí, o que ela responde? Porém, no versículo 20, porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi,
Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É interessante que o nome Noemi, ele significa agradável. Noemi significa agradável. Mas quando ela volta para Belém, ela vê a situação que ela está, ela fala, não quero que me chame mais de Noemi, eu não estou nada agradável. Eu não tenho nada de bom em mim, eu quero que me chame de Mara. Mara significa amarga, amargura, rancor. Agora o meu nome vai ser Mara. Olha como estava o coração dessa mulher, gente. E ela começa a refletir através até do seu relacionamento com as pessoas no qual ela conhecia. Ela está sofrendo tanto, não é? Que ela começa a refletir até na sua identidade. Ela bota isso, ela joga isso para a sua identidade. E isso é tão interessante, isso nos ensina tanto, que às vezes nós estamos tão mal. Eu te pergunto, quem é você? Você é agradável, Noemi? Ou você é Mara, amarga? Quem é você? Como você está? Agradável ou Mara? Gente, começaram os cachorrinhos. É porque eu descobri. A moça fica brincando essa hora com os cachorros. O cachorro vai latir, né? Desculpa aí, qualquer coisa, tá? Ela brinca. Acho que ela acorda essa hora e brinca com os cachorros. Por isso que eles ficam latindo só essa hora. Então, desculpa, né, essa interrupção. Mas como você está? Né? Como está o seu tratamento pessoal? Agradável ou amargo? Então isso faz com que você comece a entender que aquilo que os seus sentimentos refletem na sua identidade. Viu quando a pessoa ela já anda como derrotada, ela já anda de cabeça baixa, ela já anda vida, azar. Ela já anda tão mal que isso reflete nas suas ações, reflete nos seus relacionamentos, reflete na sua identidade. Mas o que eu tenho para te dizer é que você pode continuar sendo agradável, porque no teu Belém já voltou a prosperar. O seu Belém voltou a dar pão e você já voltou para casa. O Senhor te chama para perto dele e ele vai estar cuidando de todas as coisas. O único erro de Elimelec foi sair da presença do Senhor, foi sair da casa de Deus. Mas ela voltou. E quando volta, há restauração. Essa história não vai terminar assim. Pode ter certeza. Assim como a história delas não terminou desse jeito, a sua também não vai terminar desse jeito. Deus tem pão para você, Deus tem alimento para você, Deus tem mudança para você, no nome de Jesus. E um dos problemas de Noemi, ela atribuiu a Deus toda uma tragédia, né? Ela fala, o Deus Todo-Poderoso, ele trouxe esse pesar para a minha vida, não é? Muitas vezes o que acontece com a gente, ela começa assim era um período muito conflituoso. Era um período muito conflituoso. E ela se revolta contra Deus. Ela se revolta contra Deus, não é? É interessante que lá em Moab ela permaneceu firme. Ela permaneceu firme ela não serviu a outros deuses, ela não foi servir a Canos, ela não foi servir a Baal, ela continuou firme ao Deus de Israel. Porém, quando a tragédia acontece, ela atribui a Deus de Israel. Só que muitas vezes nós estamos assim, a gente olha para as coisas que estão dando errado. E nós esquecemos de olhar para as coisas que estão dando certo, né? Se você for analisar, a vida de Noemi poderia ser muito pior. Noemi viveu durante 10 anos com Ruth e com Orfa, mulheres estrangeiras dentro da sua casa. Mas elas viveram 10 anos de bênção, de relacionamento saudável. Amados, quando eu digo que pão e alimento é bom, mas viver em paz é melhor ainda. E ela poderia ter os piores tipos de relacionamentos com essas duas noras, porque elas pensavam diferente. Mas não, tanto que quando ela despede as duas, despede as duas meninas,
ela fica assim, elas até insistem em não querer ir embora. Orfa até foi, mas foi depois de uma discussão, de um pleito, né? Então, às vezes nós estamos numa situação difícil, mas esquecemos de ver que dentro da situação difícil existem coisas boas. Existem coisas que Deus tem nos dado e tem nos feito prosperar e nós não enxergamos isso. Então, no nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus pode estar cuidando de você e você não está nem enxergando. Né? Você pode não estar nem enxergando. E Deus não é o seu inimigo. Aqui, Noemi achou que Deus era inimigo dela. Por mais que ela tivesse agido errado, mas Deus ele sempre vai ter um plano B. Ele sempre vai ter um recurso para você, para te mostrar que ele vai lutar por você até o último momento da sua vida. Até o último momento, né? Então, temos que enxergar um pouco mais essa situação. Tem uma frase, né, que a gente costuma pensar bastante, que fala que por trás de toda providência carrancuda, né, esconde-se a face de um Deus sorridente. Por trás de toda providência carrancuda, né? Porque às vezes o juízo vem, nós vemos a cara fechada do Senhor mesmo. Mas por trás daquela cara fechada do Senhor, sempre tem um rosto sorridente, pensando, não, eu tenho que pensar numa outra maneira de resgatar o meu filho. Deus não te olha com ódio. Ele te olha com amor, né? E muitas vezes nós achamos que o limite do homem, pelo fato do limite deixa eu reformular aqui a frase. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Não é porque você chegou no seu limite que está esgotando as possibilidades do Senhor. Coloca isso no seu coração. Os limites do homem, né, não esgotam as possibilidades de Deus. Você pode estar pensando que chegou no limite, mas Deus tem outras possibilidades para a tua vida. Deus tem outros recursos, tem outros meios, né? Começa a enxergar isso, né? E o que acontece com essa história? Elas vão para lá, elas falam que eu sou amarga, Deus me desamparou, Deus me abandonou. E eles voltam para elas duas voltam para aquela cidade, voltam para Belém, no período, né, que era o princípio das colheitas das cevadas, né? Então, ou seja, Israel tinha aquela época, né? Belém tinha aquela época da colheita, a colheita da cevada, ou seja, não era trigo de pão, não, era da cevada mesmo. E devia ser um material agrícola muito rentável para a cidade. E elas voltam justamente nessa época. E é interessante que elas voltam para lá, né? E aí vamos entrar um pouquinho na parte política agora da cidade. O que acontece? De Deus, eu até esqueci de anotar aqui, mas eu vou passar para vocês depois. Deus, ele sempre tem um recurso para nós. Nós achamos às vezes que o governo tem recurso para nós, mas quem tem recurso para nós é sempre Deus. E os homens tinham que aprender com Deus muitas coisas. Lá nessa terra de Belém, o povo de Deus, quando elaborou as leis, ele deu algumas regras. Elas estavam pobres, totalmente pobres. Porque aqui ela fala no versículo... Deixa eu achar aqui o versículo. Aqui, ó, no versículo 21, ela fala o seguinte: cheia, né? Rica parti, ó, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela saiu pobre, mas voltou, ela saiu rica, né? Ela fala, cheia eu saí. Quando ela saiu por cima, né? Com seu marido, com seus filhos, com dinheiro, tanto que pôde viajar para uma cidade, né? Estrangeira para lá, não importa. O meu aconteceu com Ló. Se deu mal para poder ir para escolher com o olho, né? O olho natural. Cuidado com o olhar natural das coisas, tá, gente? O mesmo aconteceu com Ló. Escolheu errado e se deu mal. E o mesmo aconteceu com Elimelec. Escolheu errado e se deu mal. Aí ela fala aqui, cheia, rica, abastada eu saí, mas eu retornei pobre, vazia. Voltou sem nada. Então ela voltou pobre. Mas
Deus, quando elaborou as leis, lá em Levítico você vai ler, que existia um plano de governo para os pobres. E eu até acho muito interessante esse plano de governo para o pobre. Por que eu acho interessante? Deus, ele nunca vai te dar nada de bombejada, dá por dar, né? Existiam as pessoas que tinham as suas colheitas, tinham as suas plantações. O povo de Israel era um povo totalmente agrícola e vivia dessa questão da agricultura, né? De plantar, de colher, como a época, né? Era a economia da época. A agricultura era que movimentava a economia da época. Ele tinha essa visão dos donos dos campos contratar trabalhadores para colher o seu trigo na época da colheita, seja qual fosse a plantação. Então eles tinham que colher aquilo ali, só que existia assim, a partir do momento que eles colhessem e amarrassem, o que caíssem daquele molho, ou então na colheita, quando caísse algo, não podia pegar. Era uma lei, não podia pegar, porque o que caísse no chão era para que as pessoas menos abastadas fossem lá e pegassem aquilo ali e sobrevivessem daquilo ali, não é? É engraçado porque eu estava analisando isso aqui, eu falei, Deus nunca falou assim, vai lá e dá, porque só ir dar não resolve o problema. Só chegar e dar não resolve. Deus, ele ensina o povo a trabalhar. Você quer realmente comer? Vai ter sempre algo lá para você. É só você ir lá e correr atrás. Isso nos ensina muito. Hoje a gente vê, eu fico analisando esse plano de ajuda, né, emergencial do nosso governo, né? Muita gente realmente foi abençoada porque não tinha mais recursos, mas assim, eu vou colocar, gente, pelo que eu conheço, 80% nem precisava, nem trabalhava, nunca trabalhou, quando trabalha mal, não dá valor ao trabalho, mas está lá recebendo e compra roupa, vai fazer churrasco com dinheiro. Então, que necessidade é essa? Quem realmente necessita, corre atrás, vai lá e dá seu jeito, vai colher nos campos. Né? Vai colher nos campos, porque quando se colhe nos campos, Deus providenciou algo para você. A Bíblia fala que o justo nunca mendigaria o pão. E isso foi tão interessante que fez com que o povo nunca se acomodasse. Quando a gente dá tudo de mão beijada, as pessoas se acomodam. Nesse período eu tenho visto gente reclamar de cesta básica. Olha o que estão me dando. Só tem arroz, feijão e 2 óleos. Como se fosse... Gente, você está ganhando. Você não carregou. O máximo que você tinha que fazer é ficar na fila para pegar. Mas mesmo assim reclamam. Ou seja, aquilo que vem de mão beijada a pessoa não valoriza. Então Deus providenciou essa lei. Tudo que cair, né? Você vai pegar com a tua mão. Amarrou. Depois que amarrou, você não pode mais pegar outro. Você colheu, caiu no chão, não toca, porque vai ter outras pessoas que vão lá e vão pegar. As pessoas menos abastadas. E se mesmo assim não tiver ninguém para pegar o que caiu, vai ficar ali para passarinho comer, para adubar a terra, e assim funcionava, né? E dentro desse contexto, voltando aqui, vocês estão conseguindo entender? Dentro desse contexto, deixa eu ver a hora. Eita. Dentro desse contexto, Ruth, quando chegou em Belém, falou, não, Noemi, fica aí porque eu vou trabalhar. Eu vou colher as espigas que caem. Aí entra a jesuicidência. Ela foi justamente para o campo, né, para a plantação de Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque. Fazia parte do clã de Elimeleque. E ela foi lá colher. Né? No capítulo 2, fala o seguinte, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz
que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse a seus segadores: o Senhor seja convosco. E disseram: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço: quem estava posto sobre os segadores? De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Olha que interessante. Ruth, ela falou: eu vou trabalhar. Estamos nós duas aqui, a gente tem que comer, eu vou trabalhar. Ela falou: eu vou pro campo que eu achar, que eu vou para onde Deus me mandar. Ela orou e foi. Ela foi justamente para o campo de Boaz, que era um parente de Elimeleque. Quando ela chega lá, justamente e pede ao funcionário lá para poder catar as espigas que estavam caídas. Ele autoriza. Justamente nesse dia, Elimeleque veio e foi visitar as terras dele. Quando ele olha, ele fala assim: olha o encontro, a Jesuicidência aí. Olha a Jesuicidência. Ele olha para ela e fala: quem é aquela moça ali que está catando a espiga? Ele pergunta aos seus funcionários. Ela fala: essa moça é moabita que veio com a Noemi, está colhendo aí, ó. E ela trabalhou desde de manhã, ela só parou um pouquinho para sentar, mas continua trabalhando. Então, aí aquilo já atraiu a atenção de Boaz. Olha que lindo isso. Jesus, ele prepara todas as coisas. O Senhor, ele prepara todas as coisas. Mas você não pode ficar parado de braços cruzados. Sabe? O que atraiu a atenção ali foi que ela realmente não parou. Ela continuou, ela foi correr atrás, ela foi buscar e ela encontrou. E ela tá lá trabalhando, só parou um pouquinho, né? Que aqui o texto fala que ela parou um pouquinho na casa para sentar, para descansar, mas continuou trabalhando. Então, Boaz fala o seguinte, vira para ela e fala: menina, não vai colher em outro campo não, né? Porque eles tinham vários campos para poder colher. Pode continuar colhendo aqui. E se você tiver sede, bebe água ali, tá bom? E ainda falou: deixa cair mais um pouquinho, deixa ela pegar mais coisa. Ainda dá aquela instrução. Eu acho bonito aqui no versículo 10 do capítulo 2, que ele fala o seguinte: então ela caiu, quando ela viu que era Boaz, ela fala: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que acheis graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste, o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Olha que tremendo o que ele fala para ela. O que você fez, ninguém faz. Você abriu mão da sua terra, do seu povo, para servir a ter uma nova vida. Você hoje, o que você fez foi um ato de amor. E pelo fato de você amar dessa forma, você vai ser honrada. Deus vai te honrar. Ele fala: o Deus de Israel, ele vai te recompensar. Quando você faz o certo, não tem como Deus esquecer de você, querido. Quando você faz o certo e faz de maneira desinteresseira, porque às vezes nós buscamos o certo, mas com o interesse de sermos beneficiados. Mas aquela fez sem nenhum interesse, tanto que ela saiu da terra dela, largou tudo lá, foi para uma terra estranha para ela, que Belém era uma terra estranha, mas ela havia se convertido ao Deus de Israel. E Deus, aí começou a vir a providência. A sorte de Noemi e de Ruth começou a mudar depois que elas voltaram para Belém.
voltaram para a casa do pão. Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. E ela foi, coincidentemente, né, colher justamente no campo de Boaz. Boaz, que era um homem generoso, e chamou a atenção dele, a postura dela, o comportamento dela e aquilo que ela tinha feito. Ela até se espanta, vai me tratar bem eu sendo uma estrangeira? E aí eles criam um relacionamento. Aí começa a linda história de amor. Não é? Deixa eu ler aqui pra você. Quando ela volta pra casa, deixa eu poder correr mais um pouquinho. Ela volta pra casa cheia de trigo, né? Cheia de cevada. Aí ela volta cheia de cevada, né? Aqui no versículo 16, Boaz fala o seguinte para os seus funcionários: e deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendeis. E ela voltou para a cidade, voltou para casa e falou para a sogra: olha o que eu consegui hoje. Aí a sogra perguntou: onde você colheu? Ah, eu colhi lá no campo de um moço chamado Boaz, né? Aí, aqui no versículo 19 ele fala, ela fala: então disseste de sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem era Boaz. Aí começa a história, a conclusão da história. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência para com os vivos nem para com os mortos. E disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um entre os nossos remidores. Como a gente fala, Deus sempre tem um plano. Existia uma lei chamada parente remidor, né? O parente remidor é aquele quando não tinha mais descendente. Como aconteceu com Noemi, morreu todo mundo, todos os homens da família, a descendência dela seria esquecida. Vinha através dos homens, né, a descendência. Tanto que na genealogia a gente vê assim, né? Fulano, que é pai de fulano, que é pai de fulano, que é pai de fulano. Então, mas tinha uma lei que se acontecesse isso, dentro da sua parentela, você poderia achar um parente remidor, que viesse a restaurar o seu nome, o nome dos falecidos, né? E para que aquela geração não se perdesse, né? Tipo assim, Costa, Silva, meu pai é Viana. Se o Cláudio teve filhos, mas assim, eu particularmente eu não coloquei o nome do meu pai nas minhas filhas. Então, se dependesse de mim, meu pai não teria uma sucessão. Mas através do meu irmão Cláudio, ele colocou nas filhas Viana. Então, continua a sucessão. E para que isso não acontecesse, né? Deus tinha aquela questão tinha a lei do parente remidor, que ele poderia resgatar aquela família e dar continuidade à sucessão. Ele poderia casar de novo, assumir aquela família como se fosse o falecido, né? O parente remidor. Então, Noemi, quando descobre que é Boaz, ele fica assim, ela fica: gente, ele é meu parente remidor, ele pode cuidar de mim, da minha família. Mas até dentro do parente remidor existia uma escala, um grau de parentesco. Existia uma fila, né? Vamos lá. Deu para entender? Me dá uma resposta aí se você conseguiu entender. Me dá um ok. Né? Alguém ali respondeu que sim, mas eu não sei ainda se você conseguiu entender. Então, deixa eu ver se eu... Então, o que acontece? Ia ter uma espécie de festa da colheita lá, né? Deixa eu achar o versículo certo. E Ruth ia para esse lugar colher mais um pouco. O que ela faz? Noemi fala: faz o seguinte, você vai lá e se deita
aos pés de Boaz. No momento lá, ele dorme, fica lá. Aí ele vai lembrar quem é você. O que eu quero colocar aqui, o que acontece? Aqui no capítulo 3, no versículo 8, que vai estar relatando essa história. Noemi instrui a Ruth de como ela chamaria a atenção. Ela já tinha chamado, né? Mas de uma forma correta. Ela vai lá no meio daquela festa, ele já tinha comido, já tinha bebido, ela vai se deita aos pés dele e ele acorda e vê aquela menina lá dormindo. Ela fala, você dormiu aqui? E aquela conversa toda de filme, né? Aquela, quem é você? E ela era bonita, ela tava arrumadinha. Ruth estava arrumadinha nesse dia. Ela coloca a sua roupinha direitinha, né? Não vai ficar feia, não fica feia. Penteia o cabelo, passa um batomzinho, bota a roupinha limpinha e vai lá se deitar aos pés de Boaz, né? E o que acontece? Quando ele acorda, ele fala, não, gente, a gente tem que fazer o certo. Ele vai de encontro, ele reúne o clã daquela família e tinha um parente remidor acima dele. Mas ele só poderia tomar a Ruth como esposa se esse parente não quisesse, não tivesse condições. Aí, deixa eu só achar esse versículo aqui. Ah, tá. Vamos ver o versículo 8 do capítulo 3. E sucedeu que, pela meia-noite, um homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. Era a Ruth, deitada nos pés de Boaz. E disse-lhe ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a sua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Ele até reconhece isso, que ela não foi atrás de ninguém, ela foi, né, procurar os ricos da família, não, ela foi ali e fez o certinho. Vamos lá. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disser... É que eu estou enxergando mal, né? Vamos lá. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou seu remidor. Mas ainda, outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem um conhecer o outro, ou seja, não tiveram nenhum tipo de relacionamento íntimo, tá? Por conta disso, não se saiba que alguma mulher veio a ele. Disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou e lhe deu na medida de 6 cevadas para que fosse embora. E chegou a sogra e contou a história. Capítulo 4, versículo 1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Aquele homem, ele sentou na porta da casa dele. Aquele remidor que estava na frente dele para resgatar a família de Noemi e de Ruth, passou pela porta. Olha a coincidência aí de novo, né? Passou pela porta e ele fala o seguinte: ô fulano, vem cá. Assenta-te aqui. Aí ele sentou lá com um camarada lá, sentou na beira da porta e falou o seguinte. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi tornou. Aí ele começa a conversar. Aí ele fala, você tem interesse? Aí ele fala, não, eu tenho. Mas aí você vai ter que casar com a nora. Ela, então não posso casar, porque senão vai estragar minha sucessão.
você pode ficar na fila então. Aí ele vai e fala, então faz o seguinte, eu vou casar com ela. No versículo 6 ele fala, então não poderei redimir o outro, né, que ele chamou. Que ele falou, vem cá fulano, vamos conversar. Ele fala que ele até assumiria as terras, as coisas, mas ele não quis continuar a geração para que não prejudicasse a herança, né? Versículo 6 do capítulo 4. Então o que ele fez? Então eu vou ser o remidor. Boaz assume, né, aquela família. Ele assume aquela família, aí eles fecham aquele negócio, aquele pacto e falam, então ó, agora fechou. Eu posso assumir aquela família ali. E Ruth, aí ele vai, comunica a Ruth e se casa com Ruth, né? E torna-se assim o novo patriarca daquela família. Boaz se torna o novo patriarca daquela família. É engraçado, e Ruth se casa com Boaz, né? Boaz ele se torna o parente remidor de Ruth, né? E de Noemi, no caso. O que eu quero terminar nessa aula de hoje falando o seguinte, né? A gente se encontra aqui com a família. Deixa só eu fazer uma... Boaz significa rapidez, né? Rapidez. O que eu quero nos ensinar hoje, né? O que está no meu coração? Nós nos deparamos com problemas familiares, né? Logo no início dessa história. Pobreza, né? Viuvez. Nós nos deparamos com amargura contra Deus. Nós nos deparamos com casamentos mistos, né? Se depara com muitos problemas que acontecem às vezes em nossa família, né? Acontece conosco muitas vezes, né? Qual é a família que não tem um problema financeiro? Qual é a família que não tem alguém que morre, né? E você é pego de surpresa? Qual é a família que não tem um que vai lá no mundo buscar uma mulher, pega um casamento errado, um casamento estranho, um casamento misto, né? Quem é que na sua família não tem um revoltado contra Deus, achando que Deus é culpado de tudo? Nós nos deparamos com tudo isso dentro da família de Elimeleque, né? Mas também nós nos deparamos aqui com uma parte da família, da história, que é muito linda, que é a força da amizade. A força da amizade fez com que essa família fosse restaurada, né? E a beleza, eu acho essa parte aqui tão bonita, que é a beleza da providência e a recompensa da virtude. Em nenhum momento Ruth fez o errado e por isso ela foi recompensada, né? Você que faz o certo, você vai ser honrado. Não se preocupe se as coisas não estão dando certo temporariamente, porque a virtude, ela é recompensada. A virtude, ela é recompensada, né? E existe beleza, a beleza com que Deus preparou toda essa providência para a vida delas, né? E isso que eu queria deixar no teu coração. O certo sempre vai ser, faz o certo, sabe? Faça o certo. Você vai buscar Deus, busca Deus. Se é para não trair, não traia. Não pague moeda com moeda, porque vai chegar um momento em que Deus vai falar assim, ó, eu não sei o que aconteceu com Orfa, mas eu sei o que aconteceu com Ruth, não é? E outra coisa linda dessa história, numa sociedade totalmente dominada pelos homens, né? Duas mulheres são personagens principais. Numa sociedade totalmente masculina, né? A gente se depara com duas personagens lindas que aprenderam na dificuldade a enxergar a mão do Senhor. Então, elas são duas personagens belíssimas, belíssimas, Ruth e Noemi. Que data foi escrito isso? Quando foi escrito? Foi, como eu falei, foi no período, logo depois, ali no período dos juízes, né? Depois de Josué, naquele períodozinho. Quem foi que escreveu esse livro?
a gente não sabe, não tem. A gente sabe que quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus, né? Porque tem um propósito. Tem um propósito, você vai ver já já. E a gente crê pelo estilo literário, muitos teólogos, eu também creio, que foi escrito por Samuel. Mas pelo estilo literário, e Samuel, por mais que não tenha visto Davi no trono, mas ele chegou a ungir Davi durante um período. Então, assim, ele ungiu Davi e viveu um pouquinho ali com Davi. Então, essa história pode muito bem ter sido escrita por Samuel. E o estilo de escrita é muito parecido com os livros de Samuel, tá? Tem o Talmud, que é uma literatura, um documento histórico. Ele também atribui o livro de Ruth a Samuel, né? Já Flávio Josefo, ele não fala que foi Samuel que escreveu, não, tá? E às vezes a nossa revolta com Deus, a gente pode até se chatear com algumas situações, mas Deus nunca é o plantador do problema. Às vezes somos nós mesmos que damos voz à nossa razão, aos nossos olhos e pecamos por conta disso, né? Mas o que eu quero te dizer é: olhe para a vida com os olhos de Deus. Deus tem um parente remidor para você, sabe? Naquele momento, Noemi não conseguiu enxergar, né? Só viu a tristeza, só viu a amargura, mas não conseguiu enxergar Deus naquela situação. Ela só enxergou a mão pesada de Deus, só enxergou o juízo de Deus, mas Deus estava providenciando toda uma estrutura para que elas fossem abençoadas, né? Então, eu queria que você olhasse as situações da sua vida com o olhar de Deus. Voltou? Deus sempre tem um plano para você, né? Como eu falei lá no início, o limite do homem não esgota as possibilidades de Deus, né? Por trás de toda uma providência carrancuda, né? Por trás das consequências ruins que nós plantamos, Deus esconde uma face sorridente que continua nos amando e quer cuidar de nós, tá? E para nós fecharmos, eu queria que você entendesse que a providência de Deus, né, é maior do que a tragédia humana. A providência de Deus, ela é muito maior do que a tragédia humana, sabe? A gente às vezes só foca na tragédia, mas esquece daquilo que Deus está providenciando. As tragédias tem coisas que você não vai estar isento das tragédias. É difícil você se ausentar totalmente das tragédias. Mas a providência do alto, a providência de Deus é maior do que qualquer tipo de tragédia. Tá bom? Ele vai providenciar algo para você. E nós também vemos aqui nesse livro que aquele texto lá de Abraão, né, que Deus fez uma promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpre, né? O amor de Deus não é um amor tribal, não é um amor só por um ou por outro. O amor de Deus é um amor universal. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Ruth, ela era moabita, ela era uma estrangeira, ela era uma gentia. Teoricamente, ela não tinha direito às promessas de Deus. Mas se você for analisar, ela sendo estrangeira, ela casou com Boaz, que era israelita. E foi um casamento entre uma moabita e um israelita que fez parte da genealogia de Jesus. Se você não sabe, a Ruth, quer ver só? Ruth, ela foi, sabe o quê? Avó de Davi. Ruth foi avó de Davi. Aqui no finalzinho a gente vê, ó. Deixa eu ler aqui, no capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceder e deu um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, olha que lindo, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel.
Cadê? Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs em seu colo e foi sua ama. E as vizinhas lhes deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que lindo, né? Aí se você for olhar aqui, ó, no finalzinho do livro termina assim, ó. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E você sabe que da linhagem de Davi, sabe, veio Jesus. Ela tá lá na genealogia de Jesus. Olha que lindo, olha que lindo. Deus usou uma gentia para mudar a história. Jesus é teu parente remidor hoje, ele te resgata para o reino dele, sabe? Às vezes você espera uma perfeição para se tornar um servo de Deus. Se você for olhar a genealogia de Jesus, ali o que menos tem é gente perfeita. Mas tem gente sincera que quer servir a Deus, né? Sirva a Deus com todo o teu coração. Se a tua conversão foi sincera, não importa as dificuldades que você passe, somente continue amando ao Senhor, porque Ele virá com providência no momento certo, né? Quando ela fala que teu povo será o meu povo, teu Deus é o meu Deus, né? Só a morte vai nos separar. Ela fala isso da alma dela, ela fala dos sentimentos dela. E às vezes basta uma situação difícil que nós viramos as costas para Deus. Que às vezes nós declaramos com tanta alegria, né? Que servimos a Deus, que amamos a Deus. Na primeira dificuldade a gente coloca o dedão na cara de Deus e quer culpar Deus pelos problemas. E às vezes, na sua maioria, foi criado por nós mesmos. Mas mesmo assim, o Senhor fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tu tens um advogado junto ao Pai que intercede por você. Você tem um advogado que se chama Jesus Cristo, que se entregou por você e está ali para pleitear as tuas causas. Então não se afaste dele em momento algum. Saia de Moabe e vá para Belém, tá bom? Saia de Moabe e vá para Belém, porque esse lugar é sua terra, né? Eu queria terminar essa aula dizendo que o Senhor te abençoe. Eu quero tentar agora mais uma vez chamar a Luciana para estar orando para terminar. Hoje, amados, temos o nosso culto presencial, né? Chega em casa, você já está em casa, né? Leia o livro de Ruth com essa perspectiva. Você agora já sabe da história. São só 4 capítulos, passa rapidinho. Eu tenho pouco tempo para falar tudo aquilo que eu aprendi. Então, assim, eu tento resumir ao máximo para poder não tomar muito tempo de vocês. Mas assim, é de grande valia toda essa história. É um dos livros mais lindos da Bíblia. E que você possa, assim, divulgar, falar do amor de Deus. Estaremos juntos hoje às 19 horas. Abre o teu coração, se proteja de toda armadura maligna que queira colocar na tua mente coisas que não são para estar. Sabe? E vai lá com o coração aberto para honrar e servir a Deus. O Senhor se alegra. Belém é tua casa. Você foi chamado para servir. Amém? Vou chamar a nossa querida irmã aqui. Vou tentar, já tentei uma vez, vou tentar de novo hoje. Ó, enquanto eu chamo, vai ficar um silênciozinho de alguns segundos. Mas não desliga, tá bom? Porque vai ficar mudo. Mas a gente vai estar tentando chamar a nossa irmã Luciana Veiga.
Vou tentar novamente. Vou tentar novamente aqui chamar a Lu. Peraí. Deixa eu tirar aqui o nosso telefone. Olha que eu tô me colocando de cara pra tela, gente. Eu já tô com 43 anos. Luciana, vira o telefone. Se você tiver com o telefone assim, você vira assim, ó. Porque a única maneira de você atender é desse jeito, tá? Não tá conseguindo, né? Ô, Jesus. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Quem é essa pessoa aqui? Vamos tentar ver essa pessoa aqui, ó. É só aceitar. Tá. Para mim dá que você está recusando. Ó, eu realmente não estou conseguindo chamar as irmãs, né? Mas isso é bom que vai aumentar a saudade mais tarde. Essa barreira tem que cair por terra, é verdade, Luciana. Eu tento todas as vezes, eu desde de manhã tô tentando te chamar aqui, mas a gente vai estar juntas de noite, tá bom? Eu sei que você tá aqui, mas assim, eu chamo e você recusa, como se você estivesse recusando para mim. Eu acho que é por conta da configuração do celular, né? Hoje até para dar aula foi difícil. Eu tentei chamar a Lene. Vou ver aqui. Michele. Bom, amadas, que Deus abençoe vocês, tá? Que possamos aprender com Ruth, tá bom? Senhor te abençoe até mais tarde para a glória de Deus, tá? Daqui a pouco a gente vai estar juntas. Nós estaremos juntos. Todos vocês estão convidados. Todas as medidas de segurança necessárias foram tomadas, estão sendo tomadas. Então só esteja lá para adorar Jesus com a gente, tá bom? A gente não sabe como vai ser na próxima semana, né? Mas eu sei que esse domingo estaremos juntos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê um domingo cheio da presença dEle e das virtudes dEle. Amém? Até mais tarde em nome de Jesus. Amém?